todos os outros direitos reais. São chamados direitos reais sobre coisa alheia. O que é isso, direito real sobre coisa alheia? Alguém exerce poderes sobre uma coisa que não é dele. Alguém exerce poderes sobre uma coisa que pertence a uma outra pessoa. Dá um exemplo, João, de direito real sobre coisa alheia? Dou. Usufruto. Qual é a diferença do usufruto para a propriedade? Eu falei para vocês que o proprietário é aquele que pode usar, pode gozar, pode dispor e pode reaver. Tanto o proprietário como o usufrutuário vão poder reaver a coisa. Então, a diferença de um para o outro não vai estar no direito de sequela, porque os dois têm direito de sequela. Aonde vai estar essa diferença? A diferença vai estar no direito de usar, gozar e dispor. Como assim? O proprietário tem os três. O proprietário pode usar, pode gozar e pode dispor uma coisa que é dele. Ele pode servir das utilidades, ele pode alugar, ele pode vender, ele pode doar a coisa que pertence a ele. Já o usufrutuário não pode. O usufrutuário, ele só pode usar e gozar. Gozar não é perceber frutos? Repara, ó, uso, fruto. Significa que eu posso usar e que eu posso também perceber frutos. Do quê? Eu posso usar e perceber frutos sobre o quê? Sobre uma coisa que não é minha. A coisa pertence a outra pessoa e eu vou usar e vou perceber frutos sobre uma coisa que pertence a outra pessoa. Nesse caso, eu tenho um direito real sobre coisa alheia. Como assim? O usufrutuário usa e percebe frutos de uma coisa que pertence a um nulo proprietário. Vamos pegar lá o José de exemplo de novo. O José é o proprietário de uma casa, mas o usufruto da casa é meu. Então, o José vai ser chamado de nuproprietário e eu, João, de usufrutuário. O que significa isso? Significa que eu, João, posso usar, posso perceber frutos, eu posso morar na casa, eu posso alugar a casa, só que a casa não é minha. A casa pertence ao José. Então, eu tenho direito sobre uma coisa que não é minha. Isso é que significa dizer que eu tenho direito real sobre coisa alheia. O João exerce dois poderes, usar e gozar, sobre uma coisa que não é dele, sobre uma coisa que é do José. Nesse caso, eu tenho direito real sobre coisa alheia. Tudo bem? Ok? Então, nós vamos encerrando por aqui esse nosso tema do dia e vamos chamar vocês para continuar, vamos convocar vocês para continuar aqui com o nosso prova final, porque a gente vai passar para o bloco de número 2 já já, aonde a gente vai responder as perguntas que foram feitas no Brasil aqui sobre o tema. Até já, fique com a gente. Voltando ao nosso programa Prova Final, vamos responder agora as perguntas, vamos agora para o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Não esqueçam que o nosso e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, o nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. E também, se você quiser dar uma pesquisada no nosso site, no nosso portal, passa lá, encontra a gente lá, vê que tem alguns assuntos interessantes, vocês vão gostar. www.lfg.com.br www.lfg.com.br. Vamos agora responder as perguntas. Vamos lá. Professor João Aguirre, qual a diferença entre os direitos reais e direitos pessoais? Boa essa pergunta, muito bem feita. Precisava conhecer essa moça para dar os parabéns pessoalmente para ela. Gente, os direitos reais, como eu falei para vocês, eles estão caracterizados por um poder que uma pessoa exerce sobre uma coisa. Então, é uma relação entre pessoa e coisa. Poder que a pessoa exerce sobre uma coisa. Usar, gozar, dispor, reaver, sempre o poder de uma pessoa sobre uma coisa. Já, ao falar em relação de direito pessoal, nós estamos discutindo o direito das obrigações. Os direitos pessoais são os direitos das obrigações. A relação de direito pessoal é diferente. Ela não está caracterizada por um poder de uma pessoa sobre uma coisa. A relação de direito pessoal, ela está caracterizada por uma relação entre pessoas. Que pessoas? No mínimo duas. Quem? O credor e o devedor.
São as obrigações, gente. Relação de direito pessoal, ela estabelece uma relação entre duas pessoas no mínimo. O credor, que é o sujeito ativo da relação pessoal, e o credor, que é o sujeito passivo da relação de direito pessoal. Nessa relação obrigacional, nessa relação de direitos pessoais, nós temos então uma relação credor-devedor que está caracterizada pelo quê? Está caracterizada pelo direito do credor exigir uma prestação do devedor. Direito do credor exigir uma prestação do devedor. Traduz. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu pego, por exemplo, emprestado 10 mil reais do José, chego lá, José, me presta 10 mil reais, tal. A gente estabeleceu uma relação de direito pessoal, que está caracterizada pelo quê? O José passa a ser o credor e eu passo a ser o devedor. Nessa relação de direito pessoal, o José credor, ele tem o direito de exigir uma prestação do João devedor. No que consiste essa prestação? No caso específico, ela consiste no pagamento dos 10 mil reais. A prestação é o objeto das obrigações. A prestação é o objeto da relação de direito pessoal. Essa prestação, ela consiste num dar, num fazer ou em um não fazer. Dar, entrega de coisa, fazer ou não fazer. Então a prestação, que é o objeto da relação de direito pessoal, ela consiste num dar, num fazer e num não fazer. Essa prestação está caracterizando a relação obrigacional. Por que ela caracteriza a relação obrigacional? Porque ela dá ao credor o direito de exigir essa prestação do devedor. Então, direito pessoal, relação entre pessoas. Direito real, poder que uma pessoa exerce sobre uma coisa. Poder que uma pessoa exerce sobre uma coisa. Mas tem outra diferença importante, na verdade outras duas diferenças importantes, que eu falei nesse nosso encontro, eu falei nesse nosso tema do dia. Quais são as outras duas diferenças importantes? A primeira, os direitos pessoais, eles não valem erga omnes. O que significa isso? Significa que os direitos pessoais, eles só valem entre as partes. Direito pessoal não possui eficácia erga omnes. Direito pessoal não vale contra todos. Eles só valem entre as partes. Lembra daquele conceito mais simples de contrato. Qual que é o conceito mais simples de contrato, gente? O conceito mais simples de contrato é: o contrato faz lei entre as partes. Na verdade, o contrato é um acordo de vontades que faz lei entre as partes. Direito pessoal é isso. É lógico, a gente sabe que tem exceção nos contratos, que eles não fazem só lei entre as partes, eles podem envolver herdeiros, sucessores, etc. Mas a gente sempre lembra, quando entra na faculdade, que o contrato faz lei entre as partes. Mesmo sem entrar na faculdade, mesmo você aí que não está estudando direito, você sabe que o contrato faz lei entre as partes. Que a partir do momento que eu assinei um contrato, ele vira lei para mim e vira lei para outra parte contratante. Nesse caso, gente, nós estamos diante de um direito pessoal. Nesse caso, nós estamos diante de uma relação de direito obrigacional. Essa relação só vale entre as partes. Essa relação não vale contra todos. Ela não possui eficácia erga omnes. A eficácia é interpartes. Então, se eu chego lá para o José e pego 10 mil reais emprestados do José, nesse caso, a gente tem uma relação que só vale entre o João e o José, só vale entre o credor e o devedor. O que significa isso? Significa o seguinte: eu não posso chegar para o José e quando o José vier me cobrar, eu chego e falo assim: José, eu não devo nada para você, sabe por quê? Porque o Antônio está me devendo 10, então vai cobrar do Antônio. Posso fazer isso? Lógico que eu não posso. Por que eu não posso? Porque o José vai dizer para mim: João, não me interessa se o Antônio, se a Maria, se o Juvenal, se o Luvanor estão te devendo dinheiro. Você, João, me deve e você me paga. A nossa relação é de direito pessoal, ela só vale entre a gente. Ela só vale entre as partes. Não é uma relação de direito real que vale contra todo mundo. É uma relação de direito pessoal. Então tá aí, gente. Aí tá a outra diferença. Relação de direito pessoal não vale contra todos. Ela vale só entre as partes. E relação de direito pessoal, a última diferença, ela não dá ao titular sequela. Não tem como o credor ir atrás da coisa, reavê-la das mãos. Sequela é característica dos direitos reais. Direito pessoal não dá ao titular direito de sequela. Sequela é característica dos direitos pessoais. Ok? Feita essa diferença, vamos responder uma outra pergunta de um outro aluno, de uma outra pessoa interessada no nosso tema. Vamos lá. O que é direito real sobre a coisa alheia?
Ótima pergunta também. Como eu